A gente vai ver as revoluções inglesas. Pois bem, a gente vai ver as revoluções inglesas. Pois bem, nós vamos começar. A Inglaterra ficou muito tempo governada pela dinastia Tudor. Principalmente, essa governança foi com Henrique VIII e a filha dele, a Rainha Elizabeth I. Esses dois foram os principais monarcas Tudor. Nesse período aconteceu a Revolução Anglicana, que iniciou um processo de conversão das antigas terras feudais. A maioria dessas terras tinham pertencido, eram propriedades feudais ou pertenciam à Igreja Católica, tá? Esse processo ele ficou conhecido como cercamento dos campos. Esses arrendamentos eles eram vendidos por sua vez aos burgueses e esses mesmos burgueses incorporaram essas propriedades ao sistema capitalista de produção, que todos vocês já conhecem como que funciona o sistema capitalista, né? E eles estimularam a criação de ovelhas e expulsaram os camponeses. Quando esses camponeses tiveram que sair, eles saíram em massa. Então provocou o quê? Um grande êxodo rural, que é a saída praticamente maciça do povo do campo para a cidade, né? Nessa época, a burguesia era uma classe social em ascensão. Eles estavam querendo força, né? Um espaço político e estavam querendo força, uma representatividade dentro do parlamento inglês e na Câmara dos Comuns. Mas o período dessa dinastia chamada Tudor chegou ao fim. E no lugar surgiu então a dinastia Stuart, que é onde nós queremos então dar o pontapé inicial ao nosso conteúdo, que é falar sobre a Revolução Inglesa. O primeiro rei da dinastia Stuart foi o reinado de Jaime I. Ele reinou de 1603 até a sua morte em 1625. Ao perceber que os burgueses estavam ampliando a sua influência no campo político, a motivação do rei Jaime I foi controlar o avanço da burguesia. Para isso, ele tomou algumas medidas. Quais são elas? O aumento dos impostos e as perseguições religiosas aos puritanos. Por exemplo, hoje nós temos os católicos e os evangélicos. Os puritanos entrariam então aí na ala dos evangélicos, tá? Se fosse hoje. A religião puritana, ela era seguida pela maioria dos burgueses do parlamento. Em determinado momento, o rei Jaime I chegou a dissolver o parlamento inglês, né? E esse mesmo parlamento, depois dissolvido, ficou assim por 8 anos. O reinado de Jaime I foi sucedido pelo do seu filho Carlos I, que foi de 1625 até a sua morte em 1649. Esse novo rei, ele tentou seguir exatamente a mesma política do pai, de perseguição dos burgueses, mas Carlos I não tinha a mesma moral que o pai. Ele tentou aumentar novamente os impostos. Para que ele aumentou? Para arcar com o custo de uma guerra, com os custos, né, de uma guerra que tinha rolado contra a Escócia. Mas o parlamento burguês não aceitou como vinha aceitando. Então nós tivemos aí nessa época a resistência da burguesia. Foi aí, nessa resistência, né, dessa burguesia, que começou então a Guerra Civil ou Revolução Puritana. A guerra entre a burguesia puritana e a coroa foi de 1640 a 1649. Praticamente aí, né, praticamente uma década de guerra civil. Essa guerra civil ou revolução puritana, ela ficou mais intensa em 1642, quando Oliver Cromwell, que era um líder, guarda esse nome porque ele é mega importante,
Esse líder puritano convocou a base da pequena burguesia e dos camponeses para formar o New Order Army, conhecido como o Exército de Novo Tipo em português. Esse exército ele ficou conhecido também pelo Exército dos Cabeça Redonda, porque eles se recusavam a usar perucas. Usar perucas era muito comum de adereço na nobreza, né? Inclusive, quando a gente vê esses filmes de época, a gente vê que eles usam perucas. Então, eles foram conhecidos como Exército dos Cabeça Redonda. Nesse contexto aí, nós temos que destacar os diggers e os levers. Diggers são os cavadores e levers são os niveladores. Cavadores e niveladores, né? Os diggers, eles queriam a reforma agrária, né? Eles eram dessa parte. E os niveladores, eles queriam a igualdade de direitos. Esses dois grupos, eles eram caracterizados pela sua radicalidade política, tá? Eram muito radicais, extremos. A bandeira dos levers, que eram os niveladores, eles eram pelo sufrágio universal, ou seja, a igualdade de direito entre todas as pessoas. Com esse exército, a burguesia conseguiu esmagar o que vinha da coroa, né? Ou seja, o exército da coroa. Então, esse exército, esmagando todo o exército da coroa, eles conseguiram vencer a coroa e o rei Carlos I foi morto decapitado, ou seja, arrancaram a cabeça dele em 1649. E nesse mesmo ano de 1649, a República foi proclamada. Nesse mesmo ano, quem assumiu o poder foi o Cromwell, né? Ele assumiu em 1649 até 1658. Cromwell ganha o título de Lorde Protetor da República. Em inglês aí ficou a Commonwealth. O governo de Cromwell tinha vários atos que favoreciam a burguesia. Então vamos começar, vários deles, né? Então ele fez uns muito importantes, por exemplo, os atos de navegação. Esse ato de navegação, ele restringia os navios ingleses em 1651, dizendo que somente os navios da Inglaterra podiam transportar os produtos. O que aconteceu então? O mercado interno inglês, ele favoreceu assim grandemente, mas, como sempre, né, você quer conhecer uma pessoa, você dê poder a ela, não demorou muito e o poder subiu a cabeça de Cromwell. Então teve uma mudança de postura dele aí. E o que aconteceu? Ele foi contra, então, o parlamento, que era justamente aquele que tinha dado força a ele quando ele precisou, né? E no ano de 1653, ele dissolveu o parlamento, né, com a ajuda do exército inglês. E com isso, ele instituiu um governo autoritário. Qual foi a característica, então, desse governo autoritário? A primeira coisa que ele fez foi a execução das lideranças. Essa execução dessas lideranças eram quem? O exército dos diggers e dos levers, né, que eram os cabeça redonda. A morte de Oliver Cromwell aconteceu em 1658. Ele foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que, né, como sempre, não tinha o mesmo prestígio que o pai. Totalmente sem prestígio. E aí, novamente, as classes mais radicais da burguesia se levantaram contra o governo que não tinha prestígio. E antes que fosse instaurada, né, uma nova guerra civil, o parlamento volta com a dinastia Stuart. E aí o parlamento, né, assim, apavorado, fez uma manobra arriscada. Convocou, então, o parlamento, então, colocou no poder o rei Carlos II, que era filho do rei Carlos I, que foi decapitado, lembram disso? Colocou ele para assumir o trono, né, o retorno da dinastia Stuart. Ele entrou em 1660 e ficou até 1688. Carlos Stuart assumiu o trono prometendo respeitar todo o parlamento. Ele tinha prometido, então, respeitar todo o parlamento, mas ele começou, então, ele voltou assim, ele
antigas lideranças da nobreza, e ele tentou com isso instaurar o absolutismo novamente. O que foi o absolutismo? O absolutismo é quando o rei ele é o poder em pessoa. O poder total está com ele e é ele. O parlamento ele era composto, em sua grande maioria, por burgueses puritanos. Se viu, então, vítima novamente do autoritarismo. O que aconteceu? O rei Carlos II, então, dissolveu novamente o parlamento até 1685, que foi o ano, né, de sua morte. Ele dissolveu o parlamento em 1681 e governou sozinho até 1685. Com a morte de Carlos II, quem assumiu aí o trono, né, foi o seu irmão Jaime II, que deu prosseguimento às mesmas ações, principalmente ao absolutismo. E aí, de novo, o parlamento ele foi rápido e fez uma outra manobra arriscada. E aí o parlamento, que não queria mais conflitos armados, né, conseguiu tirar o monarca do poder. O que sucedeu então? E aí, porque não queria, né, um derramamento de sangue, começou então a Revolução Gloriosa. O que era essa Revolução Gloriosa? Por que desse nome? Essa Revolução Gloriosa recebeu esse nome justamente porque não teve nada de derramamento de sangue, nem mortes. E a estratégia do parlamento foi convocar a filha do então rei Jaime II, a sua filha tinha o nome de Maria II e era casado com Guilherme Orange, que era governador dos Países Baixos, hoje a Holanda. A ideia é que juntos o casal pudesse assumir o trono da Inglaterra. E foi assim que em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra para depor o rei, né, sem resistência, e também apoiar o parlamento. E aí, Guilherme de Orange invadindo, Jaime II então fugiu. Ele fugiu para a França porque ele não tinha defesa alguma, né? E aí Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme II. E essa aí então foi a Revolução Gloriosa. E o parlamento então estabeleceu uma série de novas diretrizes. Esse parlamento colocou então uma série de novas diretrizes para os reis. E o casal Guilherme e Maria tiveram que se comprometer com a Declaração dos Direitos de 1689. O que fala isso? A Bill of Rights. Essa Declaração dos Direitos de 1689 limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno do absolutismo. Então, os reis passaram a ter um poder restrito e a concentração de poder político se concentrou no parlamento, né? E foi quando formou-se ou surgiu então uma monarquia parlamentarista que existe até hoje, né? No caso aí do atual país. Tinha também o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente no que diz respeito à liberdade religiosa. Isso é muito importante. Com a maioria do parlamento, a burguesia então conquistou definitivamente um poder político. E com isso explica pouco tempo depois o início da Revolução Industrial, né? Que a gente já vem bem sabido aí falando um pouco sobre esse assunto. E aí, isso aí vem trazer justamente que a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra. E isso aí é muito importante porque com isso aí, com esses direitos, marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a ascensão da burguesia. E a burguesia agora, né, com o poder político, leva para frente então a Revolução Industrial, no qual a Inglaterra ela foi a pioneira, foi dela que surgiu todo esse
toda essa diferenciação do modo de viver que nós temos hoje. E aí a Inglaterra foi então o primeiro país do mundo a fazer uma revolução burguesa. E aí nós temos, com esse fim, a burguesia assumindo o poder no mundo, né?